Meus amigos, às vezes a gente precisa ficar só para arrumar a bagunça. O senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área, Jonathan Fernandes, mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais um teólogo de quinta, trazendo para vocês uma reflexão, por que não uma análise sobre a vida. O assunto é, despedidas. Engraçado que esse é um assunto onde algumas músicas me vêm à tona, assim, quando eu penso em despedidas, eu lembro de algumas músicas que são muito marcantes, e essas músicas me marcam, talvez porque eu tenho uma certa dificuldade de lidar com essas coisas, sabe? A Noite Let Me Go, do Street Foot, é uma delas, né? Ela fala, você me ama o suficiente para me deixar ir. Tem também a icônica do Zezé de Camargo e Luciano, né? Por Amor Te Deixo Ir, que inclusive esse seria o título desse episódio se eu não tivesse lembrado de outra, que é Despedida, próprio nome, né? Da banda Cefa, que, contextualizando, é uma música que ela foi feita para dar uma pausa na banda, se eu não me engano em 2017, provavelmente sim. Composição do Caio Weber, né, que é o vocalista da banda. E ela foi regravada em 2019, né? Essa música foi colocada num álbum chamado Alumen. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje, né? Nessa última semana eu tive duas despedidas de pessoas que foram morar em outro estado. A primeira, a mais importante, né, que é da minha mãe e meus irmãos. Minha mãe, ela foi morar em Mato Grosso. Não é a primeira vez que eu me despeço dela, que ela vai morar longe de mim. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Eu acho que a mais significativa foi quando eu fui morar sozinho, fui morar em outro bairro, enfim. Acho que essa foi a mais significativa. E aí a gente ficou mais próximo no último ano, porque ela veio morar aqui do lado da minha avó, que é a mãe dela, né? De onde eu moro hoje. Então a gente ficou mais próximo um do outro nesse período. E agora ela foi para Mato Grosso. E também na mesma semana, nesse mesmo final de semana, na verdade, o João, meu amigo João Marcos, também foi morar em outro estado, foi para Joinville. E isso mexeu muito comigo, isso mexe muito comigo, né? Eu não sei lidar muito bem com despedidas. Isso não significa que eu chore, isso não significa que, nossa, como eu fico mal. Não é isso, muito pelo contrário. Tanto a ida da minha mãe para Mato Grosso como a ida do João para Joinville foram idas que fizeram muito bem para eles, né? Eles estão muito bem com essas viagens. A minha mãe está muito feliz com essa viagem, com esse novo momento da vida dela. Hoje mesmo ela me mandou um áudio. O João está muito feliz mesmo com essa nova experiência que ele está vivendo agora. Então não é motivo de tristeza. Geralmente a gente associa despedida com tristeza, despedida com sofrimento, despedida com morte, né? E não, o significado etimológico da despedida é um momento onde as pessoas se separam. É uma separação, é um rompimento, né? Você está indo para um lugar e a outra pessoa está ficando. Isso aqui é uma despedida, não tem nada a ver necessariamente com morte. E eu fiquei muito, desde quando eu soube que a minha mãe ia embora e meu amigo João também ia, eu fiquei muito reflexivo, assim, eu fiquei muito pensando, e nessa semana eu não podia falar de outro assunto no podcast, a não ser esse, né, que tá muito aflorado dentro de mim. E eu tenho dificuldade em lidar com despedidas, eu tenho dificuldade em lidar com finais, eu tenho dificuldade em lidar com esse ponto de interrogação. Como que eu concluo essa história, né, como que eu termino essa história, né, e eu lembro até de um filme que é Rush, né? A Morte Ouve. Rush, A Morte Ouve, que é um filme de 2016, inclusive eu já achei ele acho que 3 vezes. É um filme de um serial killer, né? Que tenta matar uma escritora que ela é surda. O nome da personagem é Madeleine Taug, parece. Madeleine Taug, algo assim. Ele tenta matar ela e ela é uma escritora que tem dificuldade em escrever finais, escrever fim das suas histórias, né, nos seus livros. E ela tem que imagina vários fins para aquela história. Vale a pena assistir o filme, tá? É um pouco suspense, né? Tem um pouquinho de terror e tal, porque
é um serial killer, mas vale a pena assistir, que é um filme para quem, né, gosta do gênero. E eu tenho também essa dificuldade com finais, sabe? Com despedida, com o momento de encerrar ciclos. Mas eu fico pensando, o que essas despedidas causam em nós, né? Quais são os tipos de reflexões que essas despedidas causam em nós? E aí eu lembro da música da banda Cefa, né? Que a letra fala, eu preciso de um tempo só pra arrumar toda essa bagunça. Óbvio que a letra tá falando quando a banda vai dar uma pausa, né, nas suas atividades. Só que aí depois o Caio, ele aprofunda esse sentimento, né, essa reflexão. Quando ele fala, eu me acostumei a não me acostumar em dividir. E aí vem a frase que mais me choca, né, que mais impacta, que é quando ele fala, não importa quem, sempre há a chance desse alguém partir. Aí eu conheço o final, seus olhos me dizendo adeus, como se os meus sonhos nunca fossem seus. Cara, sempre há a possibilidade das pessoas irem embora das nossas vidas. Sempre há a possibilidade, da mesma forma que essa pessoa chegou na sua vida, ela pode ir embora. Seja o seu colega de trabalho, seja o seu amigo do seu vizinho, que mora no mesmo bairro que você, sei lá, seus amigos, enfim, algum tipo de relação, algum tipo de vínculo que você tem, independente de qual seja, corre o risco dessa pessoa ir embora um dia. Eu lembro que aqui no podcast, né, a gente teve uma despedida recentemente, que foi a do Phil, que era o editor desse podcast, trabalhava nos bastidores, mas ele gravou muitos episódios comigo também durante esses 5 anos, e eu me preparei para a despedida dele, né? Primeiramente porque eu sabia que um dia ela ia acontecer, e segundo porque ele já tinha me falado com antecedência de que ia sair. E mesmo me preparando, mesmo sabendo disso, ainda foi difícil me desvincular dele. Porque não é só que ele editava os meus podcasts, não é só isso, é que a gente tinha uma relação, tanto para planejar conteúdo, tanto para pensar em coisas novas, tanto em produzir, a gente fazia junto. Então quando ele vai embora da produção do podcast, eu fico só, dá esse sentimento assim de que, caramba, não importa a pessoa, mas corre esse risco de alguém ir embora. E essas despedidas causam muitas reflexões na gente, né? Causa um sentimento de que, como é que eu vou lidar com isso agora? Como é que eu vou lidar com a ausência, né? Como é que eu vou lidar com a minha mãe longe? Como é que eu lido agora com os meus irmãos longe? Como é que eu lido com o meu amigo longe, distante? O que essa ausência vai fazer comigo? E a gente aprender a lidar com isso, se posicionando, se colocando, entendendo o que a gente vai precisar fazer e enxergar a partir de agora. E as relações, elas correm esse risco, né, de ficarem fragilizadas com a distância. Porque a ausência que essa pessoa causa em mim é uma presença que causa em outra. Então, o João tá longe de mim, mas ele vai ficar perto de alguma outra pessoa lá. A minha mãe tá longe de mim, mas ela vai ficar perto de outras pessoas lá. Então, a ausência para um causa presença de outras pessoas na vida da minha mãe. Eu lembro que a minha irmã, né, tem 4 aninhos, ela já fez amizade com uma amiguinha dela lá, que é vizinha, eu acho, da onde a minha mãe tá morando. E ela já fez amizade com ela lá, e hoje ela foi falar comigo, ela quase nem quis falar comigo, ela só falou, oi, Tatá, que ela me chama de Tatá, que ela não consegue falar de Jonathan, né? Ela falou só oi, Tatá, e nem olhou pra câmera direito, só falou isso e foi brincar. Porque é isso, né? A gente vive o tempo todo fazendo contatos, tendo relações com as pessoas. Esse momento de despedida, esse momento de se afastar, esse momento de se ausentar, esse momento de precisar ir, viver outras coisas, viver outras paradas, ir embora, ele chega para todo mundo em algum momento. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa se encontrar. Quem tá falando isso para você é alguém que tem dificuldade em aceitar isso, tem dificuldade em reconhecer que tá tudo bem, né, as pessoas irem embora. Eu sinto a ausência, eu sinto a despedida, eu sinto o final, e eu conheço esse final, né? Eu conheço porque eu já vi ele muitas vezes, eu já vi muitas vezes as pessoas indo embora da minha vida. Mas é isso, né? A gente tem que... Esse episódio não é nem pra dar resposta, não. Eu até coloquei no roteiro aqui para refletir mais profundamente sobre isso, mas eu nem sei o que dá para extrair disso, né? Mas fica como reflexão pra gente, né? Como é que a gente lida com despedidas? Como é que a gente lida com finais? Como é que você lida com finais, com despedidas? Como é que você lida com fim de ciclos? Você lida bem? Vamos continuar esse papo, né? Eu vou deixar aqui na caixinha do Spotify para você falar, responder. Você pode falar também pelo YouTube, lá pelo Instagram também, né? Você pode interagir com a gente. Jonathan, tem uma história para contar. Manda por e-mail, manda para mim, fernandesjonathan31@gmail.com, beleza? Então
Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, que ouviu. Segue a gente no Instagram, tá? @Jonathan Fernandes Original e @Teólogo de Quinta. Tamo junto aí. Vamos pensar, refletir sobre isso. Até a próxima terça com mais uma plataforma e até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui.